Quem trabalha com a justiça, quem é estagiário, estagiária, advogado ou advogada, sabe que os juízes fazem valer mesmo a independência funcional deles para decidir. E muitos juízes e até tribunais decidem de maneira contrária. Hoje existem outros mecanismos dentro da própria lei, dentro do direito, para se corrigir isso, mas existe, a meu ver, de maneira totalmente equivocada, né, a meu ver, a meu juízo, uma falta de aplicação completa e total desse princípio, principalmente em primeira instância, em muitos casos se aplica, mas em tantos outros não se aplica. E assim, o que acontece? Como que eu posso dizer isso para você? Existe uma falha, mas talvez eu esteja puxando a sardinha para o lado da defesa ou da defensoria pública, entende? Porque a minha tarefa é fazer ou evidenciar a existência do princípio e a aplicabilidade dele. Muitos juízes deixam de aplicar e a gente simplesmente recorre, tenta fazer a aplicação do princípio, e eu, como defensor, inclusive, assim, se você for... na minha opinião, o furto, em alguns casos aqui, não devia nem chegar a ter processos, os promotores deveriam arquivar. Muitos eles já arquivam. O que acontece é que é o seguinte, dentro da aplicação do princípio, o que acontece na verdade é o seguinte, o princípio da insignificância tem algumas diretrizes. Essas diretrizes são um pouco tautológicas, são um pouco repetitivas, e existem várias nuances, várias particularidades que já foram discutidas na jurisprudência desde 2004 até hoje. Então existem N fatores pelos quais alguns entendem aplicável o princípio, outros entendem inaplicável o princípio. Vou dar aqui um exemplo sucinto para você. Alguns entendem que, por exemplo, já se discutiu se o poderio econômico da vítima é fator influente na definição da insignificância penal do fato. Ou se o patrimônio da vítima, por exemplo, se eu subtraio um bem de alguém muito rico e de alguém muito pobre, sendo... Né? Então, o poderio econômico da vítima é relevante ou não é relevante? Ou se o réu é portador de maus antecedentes ou reincidentes, ou se ele é primário? Se o furto, se o crime é simples ou se o crime é qualificado? Então, existem várias nuances dentro do... Hoje já se... Porque é como se fosse o seguinte, em 2004 se lançou o princípio, teve o leading case, vários juízes começaram a aplicar, não existe positivação, e aí foram feitas sucessivas discussões que hoje estão um pouco mais apaziguadas sobre a existência do princípio e algumas diretrizes para ele ser aplicado, mas é ainda uma coisa um pouco solta. E alguns juízes entendem por bem aplicar, outros juízes entendem por bem não aplicar, sob a alegação de que isso fomentaria impunidade, ou de que, em especial em comarcas pequenas, né, que existe uma certa proximidade do magistrado com a comunidade local, e muitos juízes se posicionam como se fossem agentes de segurança, então eles estão deslegitimando a atitude de delegados, de promotores, de polícias, de policiais militares. Então eles acabam sendo um pouco mais austeros, um pouco mais rigorosos, entendeu? Então existe isso também. Né? Existem aqueles que aplicam, existem aqueles que não aplicam, existem os motivos velados da não aplicação, os motivos declarados da não aplicação, mas é fato que a defensoria tem proposição institucional, em todos os casos, sempre, invariavelmente, fazer a arguição do princípio e tentar demonstrar que ele está presente.